4 palavras que ecoaram como um grito de liberdade após 1460 dias de espera. Nadieda Sergeyevna Volkova está livre. A mulher de rosto emaciado e olhos verdes desbotados apertou com mais força o embrulho gasto entre os dedos enquanto avançava em direção aos imensos portões de ferro. Um clarão do sol de setembro a fez piscar, e ela levantou a mão para proteger os olhos. A liberdade tinha gosto de poeira seca e cheiro de folhas murchas. "Assine aqui", ordenou a carcereira que a acompanhava, empurrando os papéis em sua direção com um gesto brusco. "Depois pode ir." Com a mão trêmula, Nadieda rabiscou o nome e fez 3 vezes o sinal da cruz, olhando para o céu. Meu Deus, finalmente! Atrás dela, os portões da colônia penal feminina de regime fechado se fecharam com um estrondo metálico. Ela permaneceu imóvel por um instante, como se precisasse se acostumando com a ideia de que agora poderia ir para onde quisesse. Depois, com cuidado, tirou do embrulho uma fotografia amarelada. 2 meninas e uma mulher mais velha sorriam para ela daquele retrato desgastado pelo tempo. "Mamãe Sashenka Katiusha, estou voltando para vocês", sussurrou, enquanto um nó lhe apertava a garganta. O ponto de ônibus estava vazio. Nadieda sentou-se no banco, alisando as rugas do vestido institucional que ainda vestia. Os dedos, movendo-se sozinhos, ajustaram uma mecha grisalha que escapara do penteado castanho, antes tão bem arrumado. De repente, uma lembrança a atingiu como uma lâmina afiada. Um cemitério. Um dia gélido de novembro de 2017. O caixão de sua mãe sendo baixado à terra. Ela, algemada, observava de longe, ladeada por 2 guardas. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não havia como enxugá-las, as mãos estavam presas. 5 minutos, concedeu o guarda-chefe, embora não fosse permitido. O diretor havia feito uma exceção. Podia se aproximar. Nadieda sussurrou palavras que só o vento ouvia. Não deveria estar ali. Via as filhas ao lado do caixão. Sasha, já quase uma mulher, de costas eretas. Katia, chorando, o rosto escondido no ombro do pai. Oleg segurava a caçula, sua mão acariciando os ombros trêmulos da menina em um gesto de consolo. "Mamãe, perdoe-me por não ter protegido nossa família", murmurou Nadieda. "Perdoe-me por não poder nem me despedir de você." Oleg virou-se, seus olhos encontraram os dela por um segundo, mas logo se afastou, dizendo algo às filhas. Elas nem olharam em sua direção. O tempo esgotou-se. O guarda interrompeu sua prece. "Andando." E a levaram embora, sem deixar que se despedisse da única pessoa que jamais duvidara de sua inocência. O barulho dos freios a trouxe de volta ao presente. Um ônibus velho parou à sua frente, abrindo as portas com um chiado. Ela se levantou desajeitada, endireitou os ombros e subiu os degraus, baixando automaticamente a cabeça, um gesto que repetira nos últimos 4 anos sempre que entrava em algum lugar. "Até o centro, por favor", pediu ao motorista em voz baixa, entregando as notas que receberá na saída. O jovem de bigode espesso olhou-a de relance e desviou o rosto, sem reconhecer a mulher que já fora dona da maior clínica particular da cidade. 4 anos haviam apagado todos os traços de sua vida anterior. Sentou-se junto à janela, apertando o embrulho contra o peito. A cidade desfilava do lado de fora, estranha, transformada. Placas novas, lojas desconhecidas, outdoors coloridos. O mundo seguirá em frente enquanto ela ficará trancada atrás das grades. "Próxima parada, Praça Central", anunciou o motorista. Ali, 4 anos antes, ficava sua clínica, o Centro Médico Doutora Volkova. Um prédio de 2 andares, equipado com tecnologia de ponta, onde trabalhavam 30 especialistas. Sua criação, construída do zero após 15 anos de dedicação. O ônibus parou e Nadieda desceu, virando-se instintivamente para onde a clínica deveria estar. No lugar, um supermercado de rede exibia sua fachada reluzente. Algo dentro dela se partiu. "Então é verdade", murmurou. Tudo estava perdido. A cidade girava ao seu redor em uma valsa outonal. Folhas secas farfalhavam sob seus pés como páginas de um livro antigo. Ela caminhava por ruas que já foram familiares, e a memória a arrastou de volta àquela noite fatídica. Setembro de 2015. Uma festa na clínica em comemoração ao aniversário da enfermeira-chefe, Irina. Mesas fartas, champanhe e risadas. Oleg, o centro das atenções, brincando, levantando brindes. Nadieda notou que o marido enchia o copo pela 4ª vez. "Oleg, chega. Ainda temos que dirigir até casa", disse baixinho. "Deixa disso, Nadiuska, hoje é dia de exceção", respondeu ele, virando mais uma dose de conhaque. "Você está dirigindo." Por volta da meia-noite despediram-se dos colegas. Nadieda sentou-se ao volante. Oleg, visivelmente embriagado, afundou no banco do passageiro.
Saíram à avenida. O marido, incomumente falante, contava sobre negócios, planos futuros. Nádia, estou cansado de ser sempre o segundo, confessou de repente. Todos só falam. A clínica da doutora Volkova, a esposa de Volkov, e eu. Sou só um apêndice seu? Nós já conversamos sobre isso. Eu até ofereci um cargo de diretor adjunto para você. De repente, ele explodiu. Deixa eu dirigir. Você está cansada? Agarrou o volante bruscamente. O carro zigue-zagueou. Oleg enlouqueceu, gritou Nadieda tentando retomar o controle. Solte o volante. O marido tirou do bolso interno do paletó uma garrafa achatada de conhaque, abriu a tampa. Vamos, para ter coragem, riu, levando-a à boca. Oleg, pare com isso agora mesmo. Desesperada, Nadieda tentou tomar a garrafa soltando o volante. O que você está fazendo? O carro derrapou novamente e então Oleg, com uma força surpreendente para alguém bêbado, agarrou o volante com violência e puxou para si. Agora sou eu, rugiu. Um instante de luta pelo controle. O veículo balançava perigosamente na pista. Nadieda soltou o volante, percebendo que se continuasse, haveria um acidente. Oleg tomou o comando, pisou no acelerador. O velocímetro marcou 90, 100, 110. Oleg, reduz a velocidade. Tem limite aqui. Ele riu, tomou outro gole. Nadieda, em pânico, tentou tirar-lhe a garrafa. Foi então que os faróis iluminaram duas figuras no meio da faixa de pedestres, uma mulher segurando a mão de um menino pequeno. O barulho dos freios. Um impacto surdo. Um grito que se interrompeu tão abruptamente quanto começou. Silêncio. Oleg permaneceu ao volante, os dedos brancos de tão apertados no volante. Nadieda saltou do carro. No asfalto, dois corpos imóveis, uma mulher e uma criança de uns 6 anos. Com o impacto, haviam sido arremessados a alguns metros. Meu Deus, meu Deus! Ela correu até eles, checando automaticamente o pulso na artéria da mulher. Nada. No menino também. Não, não, não. Ao longe, sirenes se aproximavam. Alguém já chamara a polícia e a ambulância. Oleg saiu do carro cambaleando, mas seus olhos, de repente, estavam límpidos, sóbrios de terror. Nadia agarrou seus ombros. Troquemos de lugar. Diga que você estava dirigindo. Oleg, do que você está falando? Ela se afastou. Eles estão mortos. A garrafa sibilou ele, tem suas digitais. Você tentou tirá-la de mim. Dirão que você bebeu. Eu pego 15 anos por dirigir embriagado, mas você está sóbria. A perícia vai provar. Nadia, eu apodreço na prisão. De repente, ele caiu de joelhos, abraçando suas pernas. Pense nas crianças. Você é a médica-chefe, vão acreditar mais em você. Diga que estava nervosa, que bebeu um pouco. As sirenes ficavam mais altas. Nadieda olhou para os corpos, para o marido trêmulo, pensou nas filhas. Sasha com 16 anos, Katia com 12. Sem pai. Ela era médica, jurara salvar vidas, e ali não salvara nenhuma. Oleg tinha razão, ela receberia uma pena menor. Uma mulher, uma mãe. Está bem, engoliu em seco. Direi que estava dirigindo. O barulho dos carros a trouxe de volta ao presente. Nadieda percebeu que estava parada no meio da calçada, a mão tapando a boca como se tentasse conter um grito. Os transeuntes a contornavam, lançando olhares curiosos. Forçou-se a dar um passo, depois outro. Para casa, martelava em sua mente. Preciso ir para casa. O prédio de luxo no centro da cidade a recebeu com a indiferença do porteiro, um rosto novo, que não reconhecia a antiga moradora do apartamento 27. Subiu de elevador até o 3º andar e ficou parada diante da porta que já fora sua, sem saber se ainda teria coragem de bater. Os dedos de Nadia tremiam sobre o botão da campainha. Respirou fundo, como se fosse mergulhar em águas geladas, e pressionou. A porta abriu-se quase imediatamente. No vão, uma jovem loira em robe de seda, cujas linhas acentuavam um corpo esculpido por academia e dietas caras. Unhas impecáveis, maquiagem de revista, um aroma doce e caro que invadia o espaço como uma barreira invisível. A quem você procura? Perguntou a mulher, com uma frieza que gelava o ar. Esta é a minha casa, respondeu Nadia, a voz tão baixa que quase se perdeu no corredor. Eu sou Nadia Volkova. O rosto da loira mudou em uma sequência de emoções. Primeiro surpresa, como se tivesse visto um fantasma, depois reconhecimento, por fim, uma repulsa que não tentou disfarçar. Ah, é você. Os lábios pintados se contraíram. Oleg mencionou que você poderia aparecer. Sem tirar os olhos de Nadia, gritou por cima do ombro. Meninas, sua ex-mãe chegou. As palavras atingiram Nadia como um soco no estômago. Ela cambaleou, agarrando-se à parede para não cair.
Dois vultos surgiram atrás da loira. Sasha, alta e imponente com traços afiados e uma postura que parecia feita de aço, e Katia, mais baixa, ainda com algo de infantil no rosto, mas com os olhos cheios de uma confusão dolorida. Sashenka. Katiusha, a voz de Nadia quebrou. Minhas meninas. Sasha avançou, bloqueando a irmã com o corpo, e olhou para a mãe como se fosse uma estranha, ou pior, uma ameaça. O que você quer? Perguntou gelada. Dinheiro. O tom era cortante. Porque se for, já gastou tudo, mãe. Nadia estendeu as mãos, trêmulas na direção das filhas. Eu sou sua mãe. Nossa mãe morreu há 4 anos. A voz de Katia irrompeu de trás da irmã, aguda e quebrada, como vidro se estilhaçando. E você é uma assassina de crianças. As palavras foram como uma faca. Nadia recuou como se tivesse levado um tapa. A loira observava a cena com um sorriso mal disfarçado de triunfo. Oleg está em casa? Nadia forçou as palavras, tentando manter alguma dignidade. Papai está em viagem a trabalho, cortou Sasha, já fechando a porta com o corpo. E está em a casa dele agora. Graças a você, minha clínica faliu depois do seu crime. Cada sílaba era um martelo. Papai salvou o que pôde. Mas nada traz de volta o que você destruiu. Nadia olhou ao redor, como se visse a sala pela primeira vez. Cortinas novas, móveis diferentes, fotos de pessoas que não reconhecia. Seu lar, o lugar onde escolhera cada detalhe com carinho, havia sido apagado. Não restava nem sombra dele. Eu volto outro dia, murmurou, recuando em direção ao elevador. Não vale a pena, disse Sasha, já segurando a maçaneta. Agora temos outra vida. A porta bateu com um estalo final, como um caixão se fechando. Nadia desceu devagar, os degraus do prédio de luxo ecoando seus passos como uma contagem regressiva. Ao sair para a rua, o crepúsculo já engolia a cidade, e as luzes dos postes acendiam uma a uma como velas em um velório. Andou sem rumo, as lágrimas escorrendo sem controle. Tudo perdido. As filhas a viam como uma monstro. O marido lhe roubara a vida. Nem sequer pudera se despedir da mãe como gente. Os pés, por instinto, a levaram até o velho prédio de 5 andares. Degraus gastos, cheiro de gatos e repolho cozido. Apartamento 12. Bateu com hesitação, quase sem esperar resposta. A porta abriu-se revelando uma mulher idosa, de rosto sulcado por rugas, mas com um sorriso tão quente que queimava a frialdade que Nadia carregava há anos. Nadinha! Exclamou, levando as mãos às faces. Meu Deus, enfim você voltou, Lidija Petrovna. Foi demais. Nadia desabou, enterrando o rosto no ombro da vizinha, enquanto os soluços a sacudiam como uma criança. Mãos enrugadas acalentavam seus cabelos, murmurando palavras que não precisavam de sentido. SHHH, minha menina, a velha a abraçou com força. Entre, Nadia, entre. Eu espero por você há 4 anos. Asterisco. Pela primeira vez em tanto tempo, Nadia sentiu algo que havia esquecido. Calor, alguém se lembrava dela. Alguém a esperara. A cozinha minúscula de Lidija Petrovna mergulhava na penumbra, iluminada por uma lustre antiga de 3 lâmpadas, uma delas queimada, que projetava sombras dançantes nas paredes descascadas, forradas com papel de parede desbotado, onde vasos de malmequeres quase não se distinguiam. Nadia sentou-se à mesa, os dedos, marcados por calos das obras na prisão, apertando uma xícara de chá de ervas. As mãos tremiam. Beba, Nadinha, beba, insistiu Lidija Petrovna, empurrando na sua direção um pires com geleia de amora. Eu mesma fiz. Você sempre adorou. Nadia obedeceu. O sabor explodiu em sua boca como uma memória, infância, segurança, lar. O calor se espalhou pelo corpo, mas não foi suficiente para derreter o gelo que lhe oprimia o peito. O que eu vou fazer agora, Lidija Petrovna? Perguntou, olhando para o fundo da xícara, como se as respostas estivessem ali. Minhas filhas me odeiam. Não tenho casa, não tenho clínica. A velha sentou-se em frente, ajustando os cabelos brancos presos em um coque apertado. Seus olhos, antes tão vivos, agora pareciam carregar o peso de algo não dito. Você vai ficar aqui o tempo que precisar, disse firme. O quarto do Pavlik está vazio desde que ele se mudou para Moscou. Tem cama, armário, escrivaninha. Vai servir. Obrigada. Nadia engoliu em seco, a gratidão misturada a uma dor que não tinha nome. Depois de um silêncio, perguntou. E o que aconteceu enquanto eu não estava? Me conte desde o início. Lidija Petrovna suspirou. As rugas ao redor dos olhos se aprofundaram, como se o tempo tivesse acelerado de repente. Eu estive em todas as audiências, Nadia começou, evitando encará-la. Ouvi tudo o que disseram sobre você. E o que ele disse? Nadia segurou a xícara com mais força, os nós dos dedos brancos. O que Oleg falou?
Sua voz era um fio. A vizinha hesitou como se as palavras doessem ao sair. Ele a afundou. Finalmente soltarou. Disse que você bebia. Que tinha crises de estresse no trabalho, que escondia garrafas em casa. Fechou os olhos por um instante. Mas você nunca bebia, Nádia. Nem mesmo vinho nas ceias. Eu mal tocava em champanhe no Réveillon. Nádia bateu a mão na mesa com tanta força que as xícaras saltaram. Os olhos arderam, mas as lágrimas não vieram. Só uma raiva surda, queimando por dentro. E ele disse, minha mulher escondia, mas eu sabia que ela bebia em casa quando ficava nervosa. Lidija Petrovna abaixou a cabeça. O tribunal. Nádia fechou os punhos até as unhas cravarem na palma. Novembro de 2015. Sala fria, teto alto, cortinas pesadas. Eu na gaiola dos réus, de terno cinza, cabelo preso. Cada vez que levantava os olhos, encontrava olhares cheios de nojo. Fechou os olhos, e a cena voltou como um filme. A promotora, jovem com uma voz afiada como lâmina. A acusada Nádia Volkova, dirigindo embriagada e em excesso de velocidade, atropelou 2 pedestres na faixa, causando a morte de uma mãe e seu filho pequeno. No terceiro dia, chamaram Oleg como testemunha. A voz de Nádia falhou. Ele entrou de terno caro, engomado como se fosse a um casamento. Quando nossos olhares se cruzaram, não havia nada. Só gelo. Engoliu em seco. O juiz perguntou, Senhor Volkov, com que frequência sua esposa consumia álcool? Imitou a voz cansada do magistrado. E ele engoliu em seco, olhou para mim por um segundo e desviou os olhos. Periodicamente. Ela tinha um trabalho estressante. Bebia para aliviar a tensão. Eu tentava impedi-la. Asterisco. Nádia segurou a respiração, como se ainda estivesse naquela sala. Meu advogado, um rapaz inexperiente, que eu mesma escolhi, recusando os grandes escritórios, saltou. Mas as testemunhas disseram que ela nunca bebia ao volante. Fez uma pausa. E Oleg respondeu sem me olhar, em casa, ela bebia. Eu encontrava garrafas. Ela escondia. Asterisco. O ar faltou. Aquele homem, sussurrou. Aquele homem que se ajoelhou e me implorou para assumir a culpa. Que viveu 20 anos ao meu lado. Que é pai das minhas filhas. Sacudiu a cabeça, incrédula. Cada palavra dele foi um prego no meu caixão. Lidija Petrovna não disse nada. Não havia o que dizer. No último dia, continuou Nádia a voz monótona, como se lesse um veredicto alheio, o juiz anunciou, condenada por crime previsto no artigo 264, parte 4, do Código Penal da Federação Russa, considerando como atenuante a presença de filhos menores, mas como agravante o consumo sistemático de álcool e o alto risco social, sendo a ré-diretora de uma instituição médica, 6 anos de prisão. Eu olhei para Oleg. Os dedos de Nádia tremeram. Ele estava com a cabeça baixa. Depois levantou e saiu. Minhas filhas nem estavam lá. Ergueu os olhos, úmidos, para Lidija Petrovna. Você acreditou nele? A pergunta saía amarga como veneno. Voltei à realidade com um sobressalto. O que está dizendo, minha querida? Protestou a velha, ofendida. Eu a conheço desde criança, quando vocês moravam no prédio ao lado. Lembro como se recusava até a tomar um gole no seu próprio aniversário. Por quê? Porque médica não pode se permitir relaxar, você dizia. Lidija Petrovna levantou-se com esforço, abriu o armário e retirou uma velha caixa de biscoitos de lata, amassada pelo tempo. Dentro, recortes de jornal amarelados e fotografias desgastadas. Olhe, estendeu a Nádia uma foto envelhecida, seu dia de formatura na faculdade de medicina. Ela, jovem, de longos cabelos castanhos, segurava o diploma com orgulho. Ao lado, a mãe radiante, o rosto transbordando felicidade. Lembra? Sussurrou Nádia e as lágrimas escorreram sem controle. Sabe, Nadieka, disse Lidija Petrovna, baixinho, sua mãe acreditou em você até o último instante. Dizia a todos, minha filha jamais dirigiria bêbada. Isso é um erro, ponto. Como ela morreu? Nádia enxugou os olhos com o dorso da mão. O coração, minha filha. Não aguentou. Depois da sua prisão, murchou em poucos meses. Virou uma sombra, secou de tristeza. Pediu que Oleg a levasse até você nos seus últimos dias. Quero ver minha filha, repetia. Sabia que não viveria muito. Ele prometeu, mas quando tudo aconteceu a recusou. Disse, as crianças não precisam ver a mãe algemada, ponto. E as crianças? A voz de Nádia falhou. Choraram no enterro, coitadas. Kátia perguntava por que você não foi se despedir da vovó, e ele respondia, porque não liga, ponto. Nádia mordeu o lábio com força para não gritar. E o apartamento? A clínica? Perguntou quando conseguiu falar. Lidija Petrovna suspirou.
Assim que você foi levada, em um mês ele entrou com o divórcio. Tudo foi rápido, mas o apartamento era seu. Nádia pulou da cadeira derrubando a xícara. O chá escuro espalhou-se pela toalha de plástico. A clínica era minha. Eu a construí do zero. Ele disse às crianças, sua mãe é criminosa. Vão tirar tudo dela. Estou salvando o que dá, e pôs tudo no nome dele. E elas acreditaram? Nádia congelou com medo da resposta. Estavam em choque. Sasha tinha 16 anos, Kátia, 12. Acreditaram no pai. A velha enxugou o chá derramado com um pano. Sente-se, Nadieca. É duro, mas você precisa ouvir. Nádia afundou na cadeira, as mãos inertes sobre os joelhos. Depois veio a Engá, continuou Lidija Petrovna. Apareceu quase logo. 2 meses após a sua condenação, já morava no seu apartamento. Quem é ela? Nádia perguntou surda. Trabalhava na sua clínica como administradora. Jovem, uns 30 anos na época. Apresentou-se às crianças como tia que ajudaria em casa. Em 1 ano já era a nova mamãe. Sasha resistiu, mas Kátia, tão novinha, buscava carinho. E o dinheiro? Eu tinha economias. Gastou tudo, a vizinha balançou a cabeça. Carros novos, casacos de pele para essa Engá. Dizem que comprou um colar de $500 para ela. Com o seu dinheiro, Nádia. Dinheiro que você juntava para as filhas. Nádia cobriu o rosto com as mãos. E eu aqui, sem saber de nada. Não se torte, Lidija Petrovna aproximou-se. Através da minha prima Clarka, cujo filho trabalhava perto da sua colônia, eu tentava descobrir. Como está a Nádia? Ele pedia informações aos colegas. E o que soubemos? O quê? Nádia perguntou, quase sem voz. Que você trabalhava na enfermaria, ajudava outras presas, tricotava meias e luvas para as filhas, mesmo sabendo que elas não aceitariam os pacotes. Que nos 2 primeiros anos chorava todas as noites, até que endureceu. Ajudava a todos, mas se fechou. Não falava com ninguém sobre nada. Nádia levantou-se pesadamente e aproximou-se da janelinha. Lá fora, as luzes dos prédios piscavam na escuridão. As árvores do pátio farfalhavam com o vento. Elas me odeiam, murmurou. Tantas mentiras durante anos, e eu não podia explicar. Lidija Petrovna colocou uma mão enrugada em seu ombro. Sabe, Katiusha veio me procurar 2 vezes, revelou de repente. Em segredo. A primeira, 1 ano depois da sua prisão. A segunda na primavera passada. Perguntava por você. Lembro que mamãe nunca bebia, dizia. Por que papai mente? Um clarão de esperança acendeu-se no peito de Nádia. E o que você respondeu? A verdade, minha filha. Toda a verdade, que sua mãe era inocente, que assumirá a culpa de outro, que as amava mais que a própria vida. E ela? Chorou. Mas depois disse, papai afirma que a senhora é uma fofoqueira, que inventa tudo, ponto. Nádia cerrou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Lidija Petrovna, ele não só me traiu, ele me destruiu. Sua voz, antes trêmula, endureceu como aço. Mas eu sobrevivi, e vou recuperar a verdade. Vou recuperar minhas filhas, custe o que custar. Não será fácil, a velha balançou a cabeça. Anos de mentiras, Nádia. Tantas camadas de falsidade, não importa. Nádia endireitou-se. Seus olhos ardiam. Não sou mais aquela mulher ingênua que entrou na prisão há 4 anos. Sobrevivi onde muitos quebram. Vou conseguir. Do lado de fora, a chuva começou a cair. As primeiras gotas bateram suavemente no vidro. A noite prometia ser longa, mas além da escuridão, além da tempestade, um novo dia já despontava no horizonte. Um dia em que Nádia lutaria pela sua vida, pelas filhas, pela verdade. Realmente, murmurou Lidija Petrovna, observando a transformação no rosto da mulher. Não foi à toa que te chamaram de Nádia. Com um nome desses, não se pode desistir. Não desistirei, respondeu ela, firme. Jamais. A cidade pela manhã parecia um monstro sonolento, relutante em acordar. Os primeiros raios de sol esgueiravam-se entre os prédios, lançando reflexos tímidos nas janelas. Nádia caminhava pela rua quase deserta, a pasta com documentos apertada contra o peito. Cada passo era uma batalha contra o peso invisível do passado. 4 dias trancada no apertado quarto de Lidija Petrovna, revirando as coisas do falecido Pavlik e tentando recompor-se, haviam sido suficientes para reunir forças. Mas o mundo lá fora era hostil. Cada transeunte poderia ser alguém que lembrava do julgamento, que cochichava às suas costas, aquela médica bêbada que atropelou uma criança. Nádia erguia a cabeça, as costas retas. Hoje, tentaria reconquistar sua identidade. Voltaria a ser médica. O Hospital Municipal número 3 recebeu-a com o cheiro acre de desinfetante, o eco dos passos nos corredores infinitos e os olhares furtivos das enfermeiras.
Algumas a reconheciam, desviavam o rosto, sussurravam. Ela ignorou. Seguiu até o gabinete do diretor, bateu. Entre. Uma voz grave respondeu do outro lado da porta. Dentro, um homem corpulento por volta dos 60, calvo nas têmporas e com um rosto pesado, ergueu os olhos dos papéis. Por um instante ficou paralisado. Depois pousou a caneta. Em que posso ajudar? Bom dia. Sou Nadia Volkova. Estendeu a pasta. Procuro trabalho como médica. Tenho a categoria máxima, 20 anos de experiência, especialização em terapia e cardiologia. O diretor pegou os documentos, folheou-os lentamente. Seu rosto foi se fechar. Os olhos estreitaram-se, os lábios apertaram-se em uma linha fina. Volkova. Levou o olhar até ela. A senhora não é aquela médica aqui. Não é bem assim, interrompeu ela, fitando-o diretamente nos olhos. Vocês têm uma reputação a zelar, eu entendo. O diretor fechou a pasta com um gesto brusco, como se temesse contaminar-se ao tocá-la. Os pacientes podem se assustar. Ela manteve a postura ereta, a voz firme. Mas eu sou uma boa médica. Tenho experiência. Poderia começar como residente, dar consultorias. Procurem algo para mim. Alguma coisa mais simples. Ele estendeu a pasta de volta, evitando qualquer contato com suas mãos. Talvez como auxiliar de enfermagem na emergência? Lá os pacientes costumam estar inconscientes. Não vão perguntar quem os atende. Nadia seguiu seu olhar, pegou os documentos com calma e disse, sem um traço de humilhação, obrigada pelo seu tempo. Saiu sem bater a porta, a coluna reta como uma lâmina. Na clínica particular Panaceia, a conversa foi ainda mais breve. Não contratamos funcionários com antecedentes criminais, cortou a diretora, uma mulher impecavelmente arrumada, com unhas esmaltadas em tom pérola. É nossa política. Já no Centro Médico Saúde Total, foi o segurança quem a reconheceu, um ex-paciente, de rosto largo e sorriso sincero. Doutora Volkova. Ele avançou, os olhos brilhando. A senhora me salvou em 2016, lembra? Ataque cardíaco, sala 16. Como está minha pressão? Nadia sorriu pela primeira vez naquele dia. Controlada, espero. E como está sua saúde, Ivan Petrovich? Excelente, graças a você, respondeu ele, baixando a voz. Mas depois de tudo, ainda quer trabalhar aqui? Vou tentar. Ela apontou para a pasta. O segurança balançou a cabeça, desanimado. O diretor, Saveli Markovichar, é daqueles. Reputação. Nem vai deixá-la entrar no escritório dele. E de fato não a deixaram. Ao anoitecer, depois de bater em 6 portas, Nadia voltou para o apartamento de Lídia Petrovna, exausta e vazia. E aí? A vizinha a recebeu com um olhar expectante. Nada. Nadia afundou no sofá, chutando os sapatos. Ninguém me quer por causa do passado, Lídia Petrovna. O que eu faço agora? A idosa colocou uma xícara de chá fumegante diante dela. Nadia ficou olhando pela janela, onde as luzes da cidade começavam a piscar nas janelas do prédio em frente. Começarei do zero, disse por fim. Abrirei minha própria clínica. Pequena, mas honesta. E o dinheiro? Lídia Petrovna arqueou as sobrancelhas, surpresa. Economizarei. A resposta saiu firme. Farei massagens, reabilitação. Tenho certificados. Lembrou-se dos intermináveis cursos de atualização que fizera ao longo da carreira, que na época pareciam apenas burocracia. Agora, eram tábuas de salvação. Você é uma rocha, Nadjucha, balançou a cabeça a vizinha. Outra no seu lugar. Outra o quê? Nadia a interrompeu, seca. Ter-se-ia afogado no álcool, cortado os pulsos. Não, eu não aguentaria 4 anos no inferno para desistir agora. Seus olhos se perderam na escuridão além do vidro. A memória a transportou de volta. 2018. Colônia feminina de regime fechado. O ar abafado do gabinete do coronel Semyonov, homem corpulento com entradas úmidas e olhos pequenos e penetrantes, parecia sufocar. Volkova, seu pedido foi negado. Ele se recostou na cadeira, tamborilando os dedos na mesa. Por quê? Nadia permaneceu imóvel na frente dele, vestindo o uniforme desbotado, as mãos coladas às costuras da calça. Tenho ótimos relatórios. Já cumpri mais da metade da pena. Gravidade do crime, respondeu ele, indiferente. Precisa pagar por tudo. Por lei, tenho direito a... A quê? Explodiu, de repente. Há condições especiais? Você é médica, acostumada a que dancem para você. Mas aqui não é spa. Volte para o barracão. Naquela noite, enquanto esfregava o chão do bloco administrativo, trabalho extra que lhe permitia acesso à biblioteca, Nadia ouviu, sem querer, uma conversa atrás da porta entreaberta do gabinete. E aí, Serguei? Recebeu o envelope? Recebi, obrigado, Olerka. Como vai você? Tudo bem.
E sua ex ainda não está enchendo seu saco? Ah, hoje mesmo a coloquei no lugar. Uma risada familiar ecoou. Deixa ela apodrecer lá dentro. Faz bem. Nádia congelou, a mão apertando o pano com força. Aquela voz. Era Oleg. Ele estava ali, conversando com o diretor da colônia. Eles se conheciam. 2 dias depois, uma companheira de cela, ex-funcionária pública condenada por corrupção, sussurrou. Ouvi dizer que seu ex-marido veio visitar o Semyonov. São compadres de escola. Passou umas coisas para ele. Como sabe? Nádia sentiu o estômago revirar. A menina da secretaria falou. Eles até tiraram foto juntos, lembrando os tempos de colégio. Foi então que ela entendeu, não haveria liberdade condicional. Oleg havia se certificado disso. A lembrança queimou como ácido. Nádia estremeceu, virando-se da janela. Não me solta, murmurou. A memória é como uma faca que reabre as feridas. O tempo cura, suspirou Lídia Petrovna. E você? Tenta falar com as meninas de novo. Talvez ouçam. Nádia abanou a cabeça. Não estão prontas. Vi nos olhos delas. Tenta. No dia seguinte, ela esperava junto aos portões do Instituto Médico, enrolada em um casaco velho emprestado por Lídia Petrovna. Escolheu o horário do fim das aulas para interceptar Sasha. E lá estava a filha, alta esguia com uma mochila pesada no ombro e um grupo de colegas ao redor, rindo de algo. Sashenka. Nádia deu um passo à frente. A jovem congelou. Virou-se lentamente, os olhos arregalados, primeiro de surpresa, depois de raiva. O que a senhora quer? A voz era gélida. Estou atrasada. Preciso falar com você. Nádia avançou mais um pouco. Sou sua mãe. Você matou uma criança. A explosão de Sasha fez os amigos se calarem, virando-se para observar. Que mãe é você? Eu não matei ninguém, Sasha. Nádia baixou a voz. Não foi eu. Pare de mentir. O rosto da filha empalideceu de fúria. Meu pai contou tudo. Você bebeu e dirigiu. Os estudantes ao redor pararam, alguns já com os celulares em punho. Vamos nos afastar um pouco, pediu Nádia. Deixe-me explicar. Não quero ouvir nada de você. Sasha girou nos calcanhares. Se me seguir, chama a polícia. E partiu quase correndo, deixando Nádia imóvel, sob os olhares curiosos e as lâmpadas dos smartphones. No dia seguinte, tentou com Kátia. Esperou junto à escola, escondida entre as sombras das árvores, até a filha mais nova sair com as amigas, rindo. Aos 16 anos, Kátia já tinha ares de adulta. Cabelo loiro preso em rabo de cavalo, jaqueta da moda, jeans justos. Katiusha, filha. Nádia aproximou-se quando as amigas se afastaram. A garota estremeceu, virou-se. Seus olhos passaram do medo à hostilidade em segundos. Não se aproxime, ou chama a polícia. Kátia, preciso que você me ouça. Ouvir o quê? Ela recuou. Como você matou a mamãe e o bebê? Como nos abandonou? Eu não os abandonei. Nádia reagiu, a voz quebrando. Eu me sacrifiquei. Meu pai disse que você sempre mente. Kátia pegou o telefone. Vai embora. Ou chama a segurança. Nádia recuou, engolindo as lágrimas. Saiu quase correndo, o coração dilacerado. 2016. Colônia de regime fechado. Sala de visitas. Uma mesa estreita, 2 cadeiras, um guarda atento junto à porta. Nádia sentava-se, torcendo nervosa a barra do uniforme desgastado. 1 ano de prisão havia esculpido seu rosto, olheiras fundas, maçãs do rosto salientes. A porta abriu-se. Oleg entrou, impecável em seu terno caro, o cheiro de colônia invadiu o espaço. Sentou-se à frente dela, franzindo o nariz diante do odor de desinfetante. Prive Nádia, disse ele, percorrendo-a com um olhar calculista da cabeça aos pés. O tom era casual, mas os olhos, frios como gelo derretendo em abril, traíam algo mais. Uma ponta de satisfação, talvez. O rosto de Nádia iluminou-se por um instante, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada fraca em um porão escuro. TY no esmelhucia Olesha? Perguntou, a voz trêmula, carregada de uma esperança que doía só de ouvir. E ataques nala? Kak de ti privikayut bestebia? Os dedos dela, ainda torcendo a barra do uniforme, pareciam querer arrancar daquele tecido cinzento alguma resposta que o silêncio dele não dava. Oleg apenas encolheu os ombros, um gesto vago, quase imperceptível, como se a pergunta fosse um mosquito a zumbir longe demais para merecer atenção. Então, com a mesma naturalidade com que alguém empurra um prato de comida intocada, deslizou sobre a mesa uma pasta de couro escuro. Os documentos dentro dela pareciam respirar, como se guardassem um veneno pronto para ser ingerido. Nádia olhou para a pasta como se fosse uma cobra prestes a atacar. Choto, Oleg. A garganta apertada fazia as palavras saírem em pedaços. O Xion TY.
Os olhos dela saltavam entre o rosto dele e os papéis, buscando algo, uma brecha, um sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Preciso organizar minha vida, respondeu ele, os dedos batucando impaciente sobre a mesa. Não olhava para ela. Os olhos estavam fixos em algum ponto além do ombro de Nadia, como se ali houvesse uma saída de emergência que só ele conseguia ver. Deixam-nos estabil nós. Stabil nós. A palavra explodiu dos lábios dela, amarga. Nadia inclinou-se para frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Eto TYBYLs a Julion, Olecha. A voz subiu, quebrando-se como vidro sob pressão. TY6 o Prachivalvs e Atvinuna Sébia. Cada sílaba era um golpe preciso e dolorido. Os olhos de Oleg dispararam para os dela finalmente. E neles não havia mais a indiferença de antes. Havia algo pior. Um frio cortante misturado a um lampejo de algo que poderia ser medo. Ou culpa. Ou os dois. Nadia, Choto TY-Nesos. A voz dele subiu, aguda demais, como uma corda de violino prestes a arrebentar. Eto TY Bila Peianaia. TY Sama Prisnalas, Oleg. Ele repetiu as palavras como um mantra, como se ao dizê-las em voz alta pudesse torná-las verdadeiras. E a Utebia Butilco tirá-la. Gritou ela, as veias no pescoço pulsando. TY Piusa Julion. TY. As paredes da sala de visitas pareciam encolher, o ar ficava denso, quase irrespirável. Oleg balançou a cabeça, lento, como se lamentasse uma criança teimosa. TY Bol na Nadia. O tom era de falsa compaixão, como um médico diagnosticando uma doença terminal. Soshinaies, Nebits. Ele suspirou dramático. E apogovoriu S. Vrachon. Tiperenaprecheni o Tiurmai. TY Poveril V. Sovoiulos. Nadia sibilou, os olhos cravados nele, dissecando cada traço do rosto que um dia amara. Cacuiulos. Ela queria ver. Precisava ver se em algum lugar daquele homem ainda restava um fragmento do Oleg que jurara amá-la. TY Bila Liudei. Ele quase berrou, a voz rouca, as mãos apertando a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. TY Pila e Celas Arru. Nadia recostou-se na cadeira, como se tivesse levado um soco no estômago. Por um segundo, tudo girou. As paredes, o teto, o rosto distorcido de Oleg. Ela o observou atônita e percebeu algo terrível. Ele acreditava naquilo. Ou era um ator tão bom que nem mesmo o diabo conseguiria distinguir a mentira da verdade. Takshoto S. Rasvodon? Perguntou ele, batendo um dedo impaciente sobre a pasta. O som era seco, como um tiro de advertência. Enia por Pichu, disse Nadia, a voz firme como aço. Oleg levantou-se tão bruscamente que a cadeira rangeu. No Ishior Tessi Toboi. Os lábios se retorceram em algo entre um sorriso e um rosnado. Podam na prino de tel NYY. Ele recolheu os documentos, alisando-os com cuidado excessivo, como se fossem algo precioso. God besvestei, dostatoshonoi osnovani. E foi embora. Sem um adeus. Sem olhar para trás. Pela fresta da porta entreaberta, Nadia viu quando, no corredor, um homem corpulento, o diretor da colônia, Semyonov, cumprimentou Oleg com um tapa nas costas. Serega! Exclamou Oleg, a voz agora quente, quase afetuosa. Enielzidal Tebias des, o vide. Olecha. Semyonov sorriu, os dentes amarelos brilhando sob a luz fraca. Odinoklanik. Ayatut Nachal Suyu. Os olhos dele deslizaram para Nadia, ainda sentada na sala de visitas, e algo no sorriso do homem mudou. Ficou mais largo. Mais predatório. Eto voia bvichaya zena? Znashit bvichaya uzi, respondeu Oleg, baixando a voz, mas não o suficiente. Nadia ouviu tudo. Sereg, ona utebia kak vediosebia? Perguntou Oleg, casual demais. Primerno, respondeu Semyonov, coçando a barba por fazer. Nadia sobiraitsia podava. ATYN Toropi, Essetin Oleg piscou, e Nadia sentiu o estômago revirar. Dei encheu posida poduma anad postupcon. Os dois se afastaram, as vozes se perdendo em um murmúrio indistinto. Mas Nadia não precisava ouvir mais nada. Entenderá tudo. Suas chances de sair antes do tempo eram zero. Uma semana depois da liberdade, Nadia encontrou trabalho como massoterapeuta em um salão minúsculo na periferia da cidade, entre uma lavanderia e uma mercearia com cheiro de temperos rançosos. A dona, uma coreana idosa de mãos ágeis e olhar perspicaz, não perguntou sobre o passado. Apenas examinou os dedos de Nadia, as palmas largas, os antebraços fortes. Koroshi e Uki, disse a mulher, assentindo. Siunai. Znayushi. E isso foi tudo. Pricode Zavtra.
No primeiro dia de trabalho, ao voltar para o prédio onde morava agora um conjunto habitacional cinzento, com elevador que cheirava a urina, Nadia avistou um carro estacionado junto à calçada. Um Mercedes preto impecável como uma mancha de óleo em um tecido limpo. O coração deu um salto. Oleg subiu as escadas devagar, os degraus rangendo sob seus passos. Antes mesmo de chegar ao terceiro andar, ouviu as vozes, altas, furiosas. A porta do apartamento de Lídia Petrovna estava entreaberta, e de dentro vinha um grito masculino, rouco de raiva. Nadka, kavat detei terrorizirovat, oni tebia e neakotia videte. Nadia empurrou a porta com força. Na entrada, Oleg estava de pé, o rosto vermelho, a camisa colada ao corpo como se tivesse corrido uma maratona. Lídia Petrovna encostava-se à parede, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Ao vê-la, Oleg virou-se, e Nadia reconheceu aquele olhar. O mesmo que tinha na noite do acidente. Descontrolado. Perigoso. Eto ty que nastavil protil meia, disse Nadia, avançando um passo. A raiva queimava nas veias, limpa e cortante como lâmina. E a imprav dos casal, cuspiu as palavras, os lábios retorcidos. E combater ubitsa. Ty são ubitsa, gritou ela, e a voz não tremia mais. Ty byls a Julion. Ty meias astavil vziat, vinuna sebia. Breit sivi kobila. Oleg cuspiu no chão, os punhos cerrados, como se estivesse a segundos de usá-los. O tebia o tiurmai krisha poekala. Ele deu um passo à frente. Nadia não recuou. 4 anos na colônia tinham-lhe ensinado uma coisa, nunca mostrar medo. Ubiraiza, disse ela baixa, mas cada sílaba era uma ordem. Elia visovu politsiu. Os olhos dele estreitaram-se. Miteria nechego Nadia. Amida, respondeu ela, e algo no tom da voz, ou nos olhos, ou na postura ereta como uma espada, fez Oleg parar. Por um segundo, os dois ficaram imóveis, como 2 animais feridos medindo forças. Então ele recuou. Yanai do Sopobzatut, Teb-Hot prometeu, a voz um rosnado. Zabud, o Detiak. Oninicoda inie budut s toboi. A porta bateu atrás dele com um estrondo. Nadia deixou-se cair sobre uma cadeira, os joelhos fraquejando. Lídia Petrovna aproximou-se, hesitante, e pousou uma mão enrugada em seu ombro. Nadiusha. Choto teper, bude? Os dedos de Nadia apertaram a borda da mesa, as unhas cravando-se na madeira. E a Vernus. A voz era um sussurro, mas as palavras queimavam. E a Zaberus soik devoshek. E Nikto meia iniel ostanovitz. Nos olhos dela, Lídia Petrovna viu algo que nunca tinha visto antes. Não era mais a Nadia frágil, a mulher que chorara no banco dos réus, que se dobrara sob o peso da culpa alheia. Era fogo. Era aço temperado no inferno. E a Vernus soik detei, repetiu Nadia, olhando pela janela, onde o crepúsculo devorava os últimos raios de sol. Chego baim nieto soilo. O relógio de parede, com seus ponteiros enferrujados marcando o tempo implacável, parecia ecoar o peso daqueles segundos. As palavras de Sá pairaram no ar como uma sentença. Preciso pensar, foi tudo que ela conseguiu dizer, levantando-se com esforço. Obrigada. A porta se fechou atrás dela, mergulhando-a na escuridão úmida de outubro. Mas o frio não a tocava. Dentro, uma tempestade rugia. Raiva, vergonha, dor, desconfiança. O mundo que por 4 anos lhe pareceu estável e justo desmoronava como um castelo de cartas. Em casa, Kátia esperava com os olhos cheios de ansiedade. A irmã mais nova havia mudado nos últimos meses, emagreceu, as olheiras se aprofundaram, e o brilho infantil de seus olhos se apagara. Onde você esteve? Perguntou assim que Sá cruzou a porta. Na casa da Lídia Petrovna. Kátia observou enquanto a irmã tirava os sapatos e seguia para a cozinha. O pai ainda não havia chegado do trabalho. Ingá, a companheira dele, estava em seus afazeres. Sá preparou chá, tirou do armário os biscoitos que Kátia adorava, um ritual que antecedia conversas difíceis. Kátia, acho que estávamos enganadas sobre a mamãe, começou fitando-a com seriedade. Do que você está falando? A xícara de Kátia ficou suspensa no ar. Lídia Petrovna disse que era o papai quem dirigia naquela noite. A voz de Sá era baixa, mas firme. Mamãe assumiu a culpa por nós. Isso é impossível. Kátia se levantou de repente, quase derrubando a cadeira. Lembra como ele agia depois do acidente? Sá também se pôs de pé. Como rapidamente arrumou a Ingá, como gastava o dinheiro da mamãe sem explicações. Kátia congelou, mordendo o lábio. Algo brilhou em seus olhos, uma lembrança. E quando ele não nos deixou visitar a mamãe no hospital depois que aprenderam? Continuou Sá. Como escondeu os jornais com as reportagens do julgamento, como inventou desculpas para não irmos ao tribunal.
Ele dizia que queria nos proteger, murmurou Kátia incerta. E a vovó? Sá aproximou-se, pousando as mãos nos ombros da irmã. Como ela chorava e repetia, minha Nádia não poderia estar bêbada. Eu lembro, Kátia respondeu em um sussurro, e as lágrimas começaram a descer. Sá abraçou com força a voz embargada. Quero descobrir a verdade. Até o fim, não importa o quão terrível seja. Você vem comigo? Kátia ficou em silêncio por longo tempo, o rosto enterrado no ombro da irmã. Então assentiu. Sempre. Nas 2 semanas seguintes, Sá mergulhou na investigação com a meticulosidade de uma futura médica. Primeiro, reuniu todos os materiais do processo, artigos de jornal, fóruns de discussão, reportagens, depoimentos de testemunhas. Anotou inconsistências, datas, montou uma linha do tempo detalhada. Depois, usando contatos na faculdade, conseguiu através de um colega, cujo pai trabalhava na polícia, cópias das fotos do local do acidente. Passou horas analisando os danos ao carro, a posição dos corpos, os estilhaços. Na biblioteca da universidade, estudou literatura especializada em medicina legal e acidentes de trânsito, aprendendo sobre lesões típicas e seus mecanismos. À noite, ela e Kátia se debruçavam sobre suas anotações, cruzando informações. Olha aqui, Sá apontava para um esquema da batida. Se fosse a mamãe dirigindo, os danos seriam diferentes. Essa configuração só faz sentido se fosse um homem alto, que perdeu o controle por estar alcoolizado. Mas por que a perícia não mostrou que ela estava sóbria? Perguntou Kátia. Porque a examinaram só 12 horas depois do acidente, explicou Sá. O álcool já poderia ter sido metabolizado. E a garrafa com as digitais do papai? Ele teve tempo de se livrar dela. E por que a mamãe confessou? Sá olhou nos olhos da irmã. Por nós. Para que não ficássemos sem pai. Uma tarde, quando não estavam em casa, Nádia apareceu. Deixou um pacote na porta, luvas e cachecóis que tricotara na prisão para as filhas. Ingá não a deixará entrar, mas Sá, ao voltar, encontrou o embrulho. Segurou as peças de lã entre os dedos, sentindo o calor das mãos da mãe em cada ponto, e algo dentro dela se partiu. Nossa mãe não é uma assassina, disse, firme. Ela é uma vítima. Kátia, olhando para aquelas coisas feitas em noites intermináveis de prisão, assentiu, engolindo o choro. A verdade veio à tona em uma noite gélida de novembro. Sá espalhou sobre a mesa da sala todos os documentos, fotos e esquemas que colecionara. Quando o pai chegou do trabalho, as irmãs o aguardavam. Papai, precisamos conversar, disse Sá, indicando a poltrona. Sobre o quê? Oleg estava claramente irritado. Sobre o que aconteceu há 4 anos. O homem tensionou os ombros, mas sentou-se desabotoando o paletó. Nós sabemos a verdade, Sá não desviou o olhar. Você é que estava dirigindo. O rosto de Oleg tremeu, então endureceu em uma máscara. Quem encheu a cabeça de vocês com esse absurdo? Lídia Petrovna, interveio Kátia. E os vizinhos? Eles se lembram daquela noite. Uma velha fofoqueira cuspiu Oleg, levantando-se com violência. Não se pode confiar nela. Eu estudei os autos do processo. Sá apontou para as fotos espalhadas. Há muitas incoerências. Explique. Oleg olhou para os papéis com desespero, tentando juntá-los às pressas. Sá segurou seu pulso. Não, papai. Desta vez não. Você vai nos explicar tudo. Foi então que Ingá entrou na sala elegante em seu roupão de seda. Parou na porta observando a cena. O que está acontecendo aqui? Perguntou friamente. As meninas ouviram os delírios da sua ex-mulher. Oleg tentou disfarçar com um gesto de mão. Bobagem. Não é bobagem. Sá foi incisiva. Sabemos que você estava dirigindo quando atropelou aquelas pessoas. E que obrigou a mamãe a assumir a culpa. Ingá aproximou-se, examinando as fotos sobre a mesa. Oleg, é verdade? Sua voz soou estranhamente séria. Ingá, não deu ouvidos a elas. Ele tentou sorrir, mas o resultado foi patético. Responda, exigiu Ingá. Oleg afundou na poltrona, passando a mão pelo rosto. De repente parecia 10 anos mais velho. Formalmente sim. Ingá recuou como se tivesse visto um monstro. Então vivo com o assassino que traiu a própria mulher? Eu era jovem, estava apavorado. Começou a se justificar Oleg. Há 4 anos você era jovem. Cortou Sá. Tinha quase 40. Sua mãe concordou. Gritou ele. Não a forcei. Ela fez isso porque me amava. Os olhos de Kátia encheram-se de lágrimas. E você a traiu. Oleg olhou ao redor, perdido. As filhas o encaravam com desdém. Ingá recuava em direção à porta. Seu mundo desabava. E a clínica da mamãe, papai? Perguntou Sá, baixinho. Você disse que faliu. Foi o que aconteceu. Ele evitou olhar.
Então por que você comprou um carro novo logo depois de vendê-la? Atacou Kátia. Aquele preto que está lá embaixo. E o apartamento dela, acrescentou Saa. Como passou para o seu nome? Eu salvei o que pude, murmurou Oleg, encolhendo-se. Salvar? Explodiu Kátia. Salvar para você. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tic-tac do relógio, marcando os segundos finais de uma mentira que durará 4 anos. Ingá quebrou o impasse. Virou-se sem uma palavra, voltou com uma mala de viagem. Oleg, estou indo embora, anunciou com voz firme. Ingá, para onde? Ele se levantou, desesperado. Nós tínhamos planos. Agora tenho outros, ela fechou a mala. Bem longe de você. Mas nós nos amamos. Não posso amar alguém que traiu a própria família. Pela primeira vez, Ingá olhou para Saa e Kátia sem hostilidade. Meninas, me perdoem. Eu não sabia. A porta da frente bateu como um tiro, encerrando uma era. Oleg desabou na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros sacudiam. Papai. A voz de Saa surpreendeu pela calma. Não havia gritos nem lágrimas, apenas uma firmeza que cortava o ar como uma lâmina. Ela levantou o rosto molhado, os olhos vermelhos, mas o olhar, claro. Não podemos mais viver nesta mentira. Oleg ergueu a cabeça, como se o tivessem golpeado. As palavras da filha o atingiram com a força de uma verdade há muito evitada. O que vai ser de nós agora? Kátia completou, a voz trêmula, mas decidida. Não podemos ficar aqui. Saa apertou a mão da irmã, como se lhe transmitisse coragem. Vamos procurar a mamãe. Ela é a única que nunca nos mentiu. Oleg se levantou de um salto, a cadeira rangendo sob seu movimento brusco. Ela vai virar vocês contra mim. Sua voz soou como um desespero animal, ferido. Foi você quem nos usou, papai? Kátia olhou para ele com um frio que nunca antes havia demonstrado. Seus olhos, geralmente tão doces, agora brilhavam com um desprezo gelado. 4 anos de mentiras. 4 anos roubados. As irmãs se levantaram ao mesmo tempo, como se um acordo silencioso as unisse. Kátia segurou a mão de Saa com força, e juntas saíram do quarto, deixando para trás o pai, sozinho entre os escombros da vida que ele mesmo havia destruído. Na segurança do próprio quarto, Saa abraçou Kátia com força, como se temesse que a irmã pudesse desaparecer também. Devíamos ter descoberto antes, sussurrou, a voz quebrada pela culpa. Tantos anos perdidos. Kátia enxugou as lágrimas com as costas da mão, os dedos trêmulos. Vamos encontrá-la. E vamos explicar tudo. Saa sentiu uma determinação nova brilhando em seu olhar. Sim, agora sabemos a verdade. E nunca mais deixaremos que a mentira nos separe. Do lado de fora, a chuva fria de novembro caía em fios finos, como se o céu chorasse com elas. Mas dentro dos corações das duas, algo começava a desabrochar, uma primavera tímida, frágil, mas teimosa. À frente as esperava o reencontro com a mãe, que há 4 anos aguardava aquele momento. O instante em que a verdade finalmente derrubaria os muros da mentira e libertaria suas filhas. A cidade acordava envolta em um nevoeiro leitoso, como se o próprio ar tentasse esconder as cicatrizes da noite anterior. O sol de novembro mal conseguia furar as nuvens pesadas, lançando uma luz pálida sobre as ruas onde 2 jovens caminhavam, lado a lado. Saa, alta e de olhar determinado, apertava a mão de Kátia como se temesse perdê-la também. A irmã mais nova, de traços suaves e expressão ainda marcada pela dúvida, puxou o cachecol contra o frio. Onde vamos procurá-la? Murmurou Kátia, os olhos perdidos na névoa. A Lídia Petrovna disse que ela está em um centro de reabilitação. Saa olhava ao redor, como se a resposta pudesse estar escrita nas paredes cinzentas da rua Zavodskaya. Algum lugar por aqui. A noite anterior havia desabado sobre elas como uma avalanche, dor, compreensão, vergonha. Haviam pegado apenas o essencial, algumas roupas, documentos, uma foto amarelada da mãe, e saíram da casa onde haviam vivido toda a vida, deixando para trás o pai e o peso de suas mentiras. Passaram a noite na casa de uma amiga de Saa, e ao primeiro clarão do dia, partiram em busca da verdade que lhes fora negada. E se ela não quiser nos ver? Kátia parou, os olhos encheram-se de lágrimas novamente. Saa virou-se para ela, o peito doendo como se algo o esmagasse por dentro. Ela vai querer, respondeu, firme, embora a incerteza ardesse em sua garganta. Ela é nossa mãe. Perguntaram a transeuntes, a farmacêuticos, a balconistas de pequenas lojas. Até que um velho zelador, varrendo a calçada com movimentos lentos, assentiu com a cabeça. Doutora Volkova? Ah, claro que conheço. Mãos de ouro, aquela mulher. Apontou com a vassoura para uma curva na rua. O centro de reabilitação fica ali, depois da esquina.
Salvou as costas do meu vizinho quando nenhum médico quis se arriscar. O prédio era pequeno, espremido no térreo de uma construção antiga. Uma placa discreta, janelas limpas, vasos de flores nos peitoris. As irmãs trocaram um olhar, respirando fundo antes de entrar. Dentro, o cheiro de ervas medicinais misturava-se ao álcool antisséptico. No pequeno saguão, alguns pacientes idosos esperavam sua vez, sentados em cadeiras de madeira. No quadro de horários na parede, Sá encontrou o nome que procurava. Massagem, Doutora N. S. Volkova, 9 horas às 12 horas. Com licença, dirigiu-se à recepcionista, uma mulher de rosto redondo e olhos gentis. Nós viemos ver a doutora Volkova. Ela está com o paciente, a mulher indicou uma porta com a placa sala de massagem. Logo termina. Vocês têm hora marcada? Sá hesitou sem saber o que dizer. Foi Kátia quem respondeu, a voz baixa, mas clara. Somos as filhas dela. A recepcionista ergueu as sobrancelhas, surpresa. Depois, como se compreendesse tudo sem precisar de mais palavras, assentiu. Passem. Segunda porta à direita. Ela está quase terminando. Elas caminharam pelo corredor curto, parando diante da porta entreaberta. De dentro vinham vozes abafadas, a voz suave e familiar da mãe, respondida por um tom rouco de homem idoso. Fyodor Ivanovich, agora você precisa fazer os exercícios que ensinei todos os dias, senão todo o nosso esforço será em vão. Obrigado, doutora Nadieda, respondeu a voz trêmula. Já sinto a coluna melhor. O senhor tem razão, suas mãos são de ouro. Sá espiou pela fresta da porta. A mãe estava de costas, esfregando as mãos com antisséptico. Um homem idoso vestia lentamente a camisa, os movimentos lentos. Os ombros magros de Nadieda, os cabelos presos em um coque desalinhado com fios brancos, a inclinação familiar da cabeça, tudo isso apertou o coração de Sá como uma faca. Mamãe. Seus lábios formaram a palavra, mas nenhum som saiu. Nadieda imobilizou-se, como se sentisse o peso daquele olhar. Virou-se devagar. Os olhos se arregalaram. O frasco de óleo de massagem escorregou de seus dedos, caiu no chão com um estalo, mas ela não percebeu. Minhas meninas, sussurrou levando as mãos ao peito, como se tentasse conter o coração que ameaçava explodir. Moias devote. Sá não se lembrava de como atravessou aqueles poucos passos. De repente estava ali, ajoelhada aos pés da mãe, abraçando suas pernas, chorando em soluços que rasgavam a garganta. Mamãe, perdoe-nos. Nós sabemos a verdade. Perdoe por termos odiado você. Kátia atirou-se atrás, apertando-se contra a mãe, as palavras saindo em jorros entre lágrimas. Perdoe por não termos acreditado. Perdoe por tudo. Nadieda ajoelhou-se também, envolvendo as filhas com braços trêmulos, pressionando-as contra si. As lágrimas escorriam por seu rosto, pingavam nos cabelos delas. Não havia vergonha naquele choro, apenas 4 anos de saudade, 4 anos de mentiras, 4 anos de tempo perdido sendo lavados em lágrimas que caíam sem controle. O paciente saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. No corredor, funcionários e outros pacientes haviam se reunido, mas ninguém ousou interromper aquele momento sagrado. Vamos embora daqui. Nadieda afinal se afastou um pouco, enxugando o rosto com as mãos. Vamos para casa. O pequeno quarto na casa de Lídia Petrovna, naquela manhã, parecia um palácio. Sentadas na cama estreita, mãe e filhas não conseguiam parar de se tocar, como se precisassem confirmar que aquilo era real, que estavam juntas, que a mentira havia terminado. Mamãe, Sá ajoelhou-se diante de Nadieda, segurou suas mãos entre as suas. Perdoe-nos. Devíamos ter sentido, devíamos ter sabido que você nunca nos abandonaria. A voz de Kátia quebrou como se as palavras doessem fisicamente. Nós a traímos. Acreditamos na mentira quando deveríamos ter acreditado só em você. Nadieda olhou para a janela, onde a chuva fina continuava a cair. Seus olhos refletiam um abismo de dor vivida, de noite sem sono, de esperanças adormecidas. Pensava em vocês, disse baixinho, a voz como um fio frágil esticado pela dor. Todas as noites, todos os dias. Tricotava meias para vocês, mesmo sabendo que não aceitariam. Escrevia cartas que nunca enviei. Falava de vocês para as outras mulheres, só para não esquecer seus rostos. E nós achávamos que você nos tinha deixado. Kátia chorou novamente, as lágrimas escorrendo sem controle. Achávamos que não importávamos. Nunca Doshenka. Nadieda acariciou o rosto da filha, os dedos trêmulos. Nem por um segundo. Vocês sempre estiveram aqui. Pressionou a mão contra o peito, sobre o coração. Sempre. Conte para nós, pediu Sá, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Conte tudo. E Nadieda contou.
Falou dos primeiros meses na colônia penal, quando chorava no travesseiro todas as noites para que as outras detentas não ouvissem. Do trabalho na enfermaria, onde salvava vidas com remédios escassos e mãos que não tremiam, mesmo quando o coração se partia. Das noites tricotando cachecóis, meias, luvas que enviava às filhas e que voltavam sem serem abertas. Guardei tudo, disse, baixando-se para puxar debaixo da cama uma mala velha. Abriu-a com cuidado. Dentro, roupas de lã cuidadosamente dobradas, cartões de Natal nunca lidos, bonecas pequenas feitas à mão. Kátia, lembra como amava bonecas assim quando era pequena? Nadieda estendeu para a filha uma boneca de pano, com rosto bordado e vestidinho remendado. Fiz esta para seu aniversário de 15 anos. Não tinha tecido bom, então usei retalhos velhos. Kátia pegou a boneca com mãos trêmulas, apertou-a contra o peito e desabou em pranto novamente. Perdoe, mamãe, perdoe. Tishu Rodnaia, Nadieda a puxou para si, apertando-a com força. Tudo ficou para trás. Agora vocês estão aqui. Nada mais importa. Saz observava, o coração apertado entre a dor e um amor tão grande que doía. Sua mãe magra com fios brancos no cabelo, marcas de cansaço no rosto, mas com aquele mesmo brilho nos olhos que ela lembrava desde a infância. Quantos sofrimentos haviam lhe causado com sua desconfiança. Mamãe, agora estamos com você, disse Sá com firmeza. Para sempre. A nova vida começou de forma abrupta. As jovens transferiram suas poucas coisas para o apertado quartinho de Lídia Petrovna. A idosa, sem hesitar, cedeu-lhes mais um cômodo pequeno, com um sofá-cama, uma estante de livros e um armário antigo. Meus ossos já estão velhos, dizia ela, afastando as objeções com um gesto. Eu durmo bem até numa maca. Mas vocês, moças, precisam de espaço. Os primeiros dias foram difíceis. 4 anos de separação pesavam como uma losa. Sá e Kátia, acostumadas ao conforto de um apartamento espaçoso e a um certo padrão de vida, agora se espremiam em poucos metros quadrados. Nadieda não conhecia seus novos hábitos, seus gostos, seus amigos. Sá, você ainda gosta de borscht com pãezinhos de alho? Perguntava ela, mexendo a panela na minúscula cozinha. Sim, mamãe, respondia a filha, embora muito preferisse outros pratos. E você, Katiusha, ainda adora panquecas com canela? Claro! Sorria Kátia, sem confessar que agora sua paixão eram as torradas francesas. Elas se redescobriam, aprendendo a ser família novamente, superando o constrangimento, os silêncios e as mágoas antigas. À noite, sentadas à mesa da cozinha, tomavam chá e falavam de tudo. Nadieda perguntava sobre os estudos, os planos, os amigos. As filhas contavam sobre si mesmas, ouvindo com avidez as histórias dela, sobre o trabalho na clínica antes da prisão, sobre os primeiros passos na profissão, sobre o sonho de ter seu próprio consultório. Tiraram tudo de mim, suspirava Nadieda. Mas não importa. Vamos começar de novo. O importante é que vocês estão aqui. O dinheiro era escasso. Nadieda trabalhava em um centro de reabilitação, recebendo um salário mínimo. Sá arrumou um emprego noturno em uma farmácia, embalando remédios. Kátia ajudava uma vizinha a preparar conservas caseiras para vender. Uma tarde, enquanto experimentava um casaco velho reformado a partir de uma peça da mãe, Kátia perguntou baixinho. Mamãe, não se importa que eu não possa comprar coisas como antes? Nadieda beijou sua cabeça, os olhos brilhando. Bobinha! O importante é estarmos juntas. O resto, a gente conquista. Oleg tentou por algumas vezes recuperar o controle. Uma noite apareceu bêbado na casa de Lídia Petrovna, exigindo ver as filhas. Gritava pelo prédio inteiro. Natasha, você virou elas contra mim. Foi você durante esses 4 anos que as encheu de veneno, seu canalha. Pela primeira vez, Nadieda elevou a voz. Sem o meu dinheiro vocês todos iriam à falência. Essas notas, ela apontou para maço de cédulas que ele sacudia no ar, eram minhas. Você as roubou. Agora saia ou chama a polícia. Ele foi embora cambaleando, xingando e nunca mais apareceu. Notícias sobre Oleg chegavam por vias indiretas. Engá havia voltado para o ex-namorado, levando todos os presentes comprados com o dinheiro de Nadieda. Os colegas de trabalho descobriram a verdade sobre quem realmente dirigia naquela noite fatídica e o afastaram. O chefe também. Ele foi demitido por vontade própria. Sem emprego, Oleg afundou-se na bebida. Credores o assediavam. Descobriu-se que nos últimos anos, ele vivia à custa de empréstimos, contando com a venda do apartamento obtido por fraude. Os vizinhos o evitavam nas ruas, cochichavam pelas costas. O mundo que construíra sobre mentiras e traições desmoronou como um castelo de cartas. Quase sinto pena dele, confessou Kátia certa vez. Ele está sozinho.
Cada um colhe o que planta, filha, respondeu Nadieda suave. Mas se quiser visitá-lo, pode. Não vou proibir. Não, balançou a cabeça Kátia. Agora não. Talvez um dia. Sá foi categórica. Não quero vê-lo nunca mais. Nadieda não insistiu. Sabia que o tempo cura até as feridas mais profundas. Chegaria o dia em que elas poderiam, ou não, perdoar o pai. Era decisão delas. Enquanto isso, construíam uma nova vida. Nadieda começou a guardar dinheiro para abrir um pequeno consultório particular. Sá mergulhou nos estudos, determinada a se tornar a melhor cardiologista da cidade. Kátia decidiu prestar direito após o ensino médio. Serei médica como você, mamãe, dizia Sá às noites, quando as três se reuniam na cozinha. E eu, advogada, completava Kátia. Vou defender pessoas como você para que ninguém mais sofra por culpas alheias. Venceremos tudo, murmurava Nadieda, abraçando-as. Seu coração cantava de felicidade. Certa tarde, ao voltar do trabalho, Nadieda avistou uma figura encurvada no banco em frente ao prédio. Oleg, magro, envelhecido, com roupas amassadas, olhava para o vazio. Ela quase passou reto, mas algo a deteve. Oleg! Chamou baixinho. Ele levantou a cabeça. Os olhos, antes vivos, agora turvos e amarelados pela doença, encontraram os dela. O rosto inchado com um rubor doentio. Você me tirou tudo, resmungou. As filhas, a casa. Não fui eu quem tirou nada, respondeu Nadieda, calma. Foi você quem perdeu tudo com suas mentiras. Estou doente, Nádia, ele tossiu, pressionando a mão contra o peito. Fígado, coração. Os médicos dizem que não tenho muito tempo. Ela o observava, o homem que um dia amara, em quem confiará, com quem sonhara construir uma vida. O mesmo que a traíra de maneira tão cruel, que a lançara na prisão, que lhe roubara as filhas. E não sentia ódio nem satisfação, nem mesmo piedade. Apenas um cansaço surdo, como se aquelas memórias já pertencessem a outra época. Trate-se, Oleg, disse, virando-se. E nos deixe em paz. Comece uma nova vida se ainda for tempo. Subiu os degraus sem olhar para trás. Sabia que ele a observava, talvez pela última vez. Mas o passado ficará para trás. À frente, um novo dia, novas esperanças, uma nova vida ao lado das filhas que recuperara, do trabalho que amava, dos sonhos que ainda se realizariam. Na janela do apartamento de Lídia Petrovna, a luz estava acesa. Suas meninas a esperavam. Não havia felicidade maior do que aquela, voltar para onde te amam e te aguardam. Nadieda sorriu e abriu a porta de sua nova casa. Oleg engoliu as lágrimas. Já perdoei, respondeu, surpreso ao constatar que era verdade. Não por ele, mas por si mesma. Algo mais queria dizer, mas um acesso de tosse violenta o interrompeu, rasgando-lhe os pulmões. Nadieda agiu por instinto. Médica até a medula, estendeu-lhe um lenço imaculado. Ele aceitou, enxugou os lábios, e no tecido branco ficou a marca escarlate de sangue. Você precisa de um hospital, disse ela, com a voz firme de quem diagnosticava há anos. Parece tuberculose. Já me deram alta, rejeitou com um gesto de mão. Disseram que é sem esperança. Ela poderia tê-lo levado consigo. Lavar suas feridas, alimentá-lo, tentar amenizar a dor com remédios e cuidado. Mas algo a detinha. Não era rancor, Nadieda de fato o havia perdoado. Era uma compreensão profunda. Cada um deve caminhar até o fim do seu próprio caminho. Aquele homem, que um dia fora seu marido, precisava esvaziar sozinho o cálice amargo que escolhera. Se quiser se tratar, vá ao centro de reabilitação, indicou, afastando-se um passo. Lá ajudam até quem está como você. Ele assentiu, embora ambos soubessem que não iria. Não lhe restava nem força para ter esperança. A história de Oleg virou lenda na cidade. Quem cruzava com Nadieda achava por dever contar as últimas novidades sobre seu ex-marido. Expulso do apartamento de luxo no centro por dívidas, descobriu-se que contraíra empréstimos astronômicos contando com a venda de imóveis que nunca se concretizou. Agora vivia em um cômodo de uma comunalca nos confins da cidade, onde as paredes gelavam no inverno e o banheiro ficava no pátio. Ex-colegas mudavam de calçada ao vê-lo de longe. Balconistas desviavam o olhar nas lojas, recusando-se a atender aquele que mandou a própria mulher para a prisão. Os vizinhos de corredor torciam o nariz ao passarem por ele. Até os parceiros de copo, ao ouvirem sua história, afastavam-se enojados por beber com um traidor. O isolamento tornou-se sua cela particular, seu inferno privado. Passava os dias em um quarto úmido, onde só restavam uma cama afundada e uma mesa manca, bebendo cachaça barata e fixando o vazio. Às vezes saía para mendigar algumas moedas, por comida, por álcool, por remédios que aliviassem a tosse. Assim escoavam-se seus dias, iguais e sem sentido. Oleg Volkov não apenas caiu,
espatifou-se em 1000 pedaços. Como diziam as velhas do prédio, Deus marca o canalha. E ele colheu o que plantou. Enquanto isso, a vida de Nadieda fluía como um rio após a tempestade, lenta, mas inexoravelmente, recuperando seu leito. No centro de reabilitação, seus dons chamaram a atenção. As mãos que um dia salvaram vidas no hospital agora aliviavam dores com uma precisão que parecia mágica. Pacientes que deveriam ir a outros massoterapeutas insistiam: quero a Nadieda. O diretor, um médico idoso de olhar sereno, ofereceu-lhe o cargo de subchefe. Você tem talento, Nadieda Sergeyevna disse. E experiência. Não quer voltar à medicina de verdade? Quero, admitiu ela. Mas com meu passado. Ele afastou a objeção com um gesto. Conheço sua história. Todo mundo conhece. Você foi vítima, não criminosa. Assim ganhou autorização para a clínica particular. Um consultório pequeno, mas limpo no mesmo prédio onde trabalhava como massoterapeuta com entrada independente. Comprou o essencial: um divã, um aparelho de pressão, um estetoscópio. Na porta, uma placa discreta: Doutora N. Volkova e terapia, cardiologia, reabilitação. No início iam por curiosidade, ver de perto a mulher que carregara a culpa alheia, cumprir a pena e renascera das cinzas. Depois pelas indicações: vá a Volkova, ela cura até o que os outros não veem. Nadieda sabia, não curava tudo. Apenas doava a cada paciente um pedaço de sua alma. Ouvia suas histórias, tocava suas feridas com a mesma atenção com que na colônia, ganhará o apelido de Doutora Milagre. Sinto-me mais leve só de conversar com a senhora, confessava uma professora aposentada, hipertensa. Como se tirassem um peso de mim. É psicossomático, explicava Nadieda, sorrindo. A alma e o corpo estão mais ligados do que imaginamos. Aos poucos, recuperou a confiança de antes. Já não se sobressaltava com barulhos súbitos, não olhava para trás ao entrar em ambientes desconhecidos. Endireitou os ombros, ergueu a cabeça. Até os fios brancos entremeados em seus cabelos castanhos já não pareciam sinais de envelhecimento precoce, mas marcas de uma sabedoria conquistada a custo de provações. As filhas vibravam com seu sucesso. Alexandra, depois das aulas na universidade, ajudava no consultório, atendia ligações, agendava pacientes, aplicava compressas. Kátia mergulhara nos estudos, preparando-se para o vestibular. À noite, reuniam-se no pequeno apartamento de Lídia Petrovna, seu ninho acolhedor. Tomavam chá, riam, dividiam o dia. A vida seguia. Em meados de dezembro, Nadieda realizou algo que adiou desde o primeiro dia de liberdade: visitar o túmulo da mãe. Em novembro de 2017, levará até lá algemada com escolta. Deram-lhe 5 minutos, longe do caixão. Não pôde se despedir como queria, jogar um punhado de terra, sussurrar palavras finais. Agora ia livre, com as filhas ao lado, carregando um ramo de crisântemos brancos, pequenos sóis, como a mãe dizia. O dia estava nublado, mas seu coração leve. O cemitério as recebeu em silêncio. A lápide de sua mãe estava bem cuidada. Lídia Petrovna vinha regularmente. Uma foto no granito mostrava o rosto sorridente que Nadieda guardava na memória. A mãe como era nos melhores tempos. Mamãe, perdoe por não ter me despedido, murmurou, ajoelhando-se, pressionando a palma da mão contra a pedra fria, como se buscasse o último fio de conexão com aquela alma querida. Mas resisti. Suas netas estão comigo. Cresceram boas apesar de tudo. Cumpri minha promessa. Voltei para elas. Alexandra e Kátia depositaram as flores, acenderam velas. Ambas tinham os olhos úmidos. Vovó, agora sabemos a verdade sobre a mamãe, disse Alexandra baixa. Ela é uma heroína. Desculpe por não termos acreditado nela, completou Kátia. A senhora tinha razão. Ficaram um longo tempo em silêncio, até seguirem devagar para a saída. Nadieda sentia uma paz estranha, como se tivesse recebido tanto o perdão quanto a bênção da mãe. Mãe, vamos à casa da Olenka, minha colega de faculdade, pediu Alexandra ao passarem pelo portão. Ela mora aqui perto. Não se importa? Voltamos à noite. Claro que não, minhas meninas. Nadieda as beijou. Divirtam-se. Eu volto sozinha. Observou-as se afastarem, duas silhuetas esguias, tão parecidas e tão distintas ao mesmo tempo. O peito transbordava de amor e gratidão. O que quer que tivesse acontecido, estavam juntas outra vez. Suas meninas. Seus sóis. No trem vazio de volta, a penumbra se adensava além da janela. Uma luz amarelada tremeluzia no vagão. Nadieda sentava-se junto ao vidro, observando as aldeias, os bosques e os campos já cobertos pelo primeiro neve. Em uma das estações entrou um homem de uns 40 anos, alto, magro, de olhos inteligentes atrás de óculos.
Vestia-se com simplicidade, mas cuidado, um suéter preto de gola alta, jeans, um casaco gasto e uma pasta surrada nas mãos. Olhou ao redor, aproximou-se e sentou-se à sua frente. Depois de um momento perguntou: Desculpe, não está com frio aqui perto da janela? Não, obrigada, respondeu Nadieda com um leve sorriso. Gosto de olhar a estrada. Ele tirou um livro da pasta. Asterisco, viaja longe? Asterisco, fui ao cemitério visitar minha mãe. O homem fechou o livro e a fitou com atenção. Asterisco, perdeu-a há muito tempo? 2 anos. Na época, não pude me despedir direito. Havia algo em sua voz, um tremor quase imperceptível, que fazia aquela dor parecer algo vivo pulsante que transbordava dos olhos e fez com que ele respondesse sem pensar. Um entendimento mútuo, instantâneo, como se aquelas poucas palavras tivessem aberto uma porta que ambos conheciam bem. Entendo, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Eu também enterrei minha esposa recentemente. Nadieda baixou os olhos por um instante, como se pesasse cada sílaba antes de pronunciá-las. Meus pêsames, murmurou. Silêncio. Do lado de fora, as luzes das pequenas aldeias deslizavam pela janela como vagalumes distantes. Os raros postes de luz iluminavam os campos cobertos de neve, criando um jogo de sombras efêmeras. Era estranho, mas aquele silêncio não oprimia. Pelo contrário, havia nele uma espécie de comunhão, como se duas almas marcadas pela dor pudessem se reconhecer sem precisar de explicações. Os trilhos cantavam sob o trem, e o balançar suave da composição parecia embalar também suas palavras não ditas. Você é muito bonita, disse ele de repente, quebrando o encanto do momento. Mas tão triste. Perdoe a franqueza. Ela sorriu, um gesto breve que não chegou aos olhos. A vida ensina a ser assim. Mas então, como se lembrasse de algo que havia esquecido por muito tempo, acrescentou. Agora, porém, tenho um motivo para viver. Minhas filhas. 2 meninas. Dessa vez, o sorriso foi diferente. Transfigurou seu rosto, como se uma luz interna tivesse sido acesa. Os traços endurecidos pela dor amoleceram, e por um instante ele viu não a mulher ferida, mas a mãe que ainda conseguia amar apesar de tudo. Nós nos reencontramos recentemente, explicou. Ficamos separados por muito tempo. Que bom, respondeu ele e seu rosto severo de repente ganhou um ar quase juvenil. Fico feliz por você. Estenderam as mãos ao mesmo tempo, como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. Andrei Mikhailovich. Nadieda Sergeyevna. Os dedos dele envolveram os dela com cuidado, como se temessem quebrar algo frágil. A pele de Nadieda era quente, áspera nos pontos onde as calosidades revelavam anos de trabalho, mãos de quem não tinha medo de sujar as próprias feridas para sarar as dos outros. Sou professor de literatura, disse ele, como se pedisse desculpas por uma profissão que talvez soasse insignificante diante daquilo que ela havia vivido. Eu sou médica. Trabalho em um centro de reabilitação. Andrei a observou com curiosidade genuína, sem a invasividade de quem quer desvendar segredos alheios. Sinto que você carrega uma história pesada. Ela suspirou, mas não desviou o olhar. Muito pesada. Uma pausa. Mas ela terminou. E como se surpreendesse a si mesma com a própria afirmação. Agora começa algo novo. Ele assentiu, como se compreendesse não apenas as palavras, mas o peso e a leveza que elas carregavam. E assim conversaram pelo resto da viagem. Sobre livros que haviam amado na juventude, sobre músicas que os faziam lembrar de tempos que já não doíam tanto, sobre os filhos. Ele tinha um adolescente que morava com a avó em outra cidade, sobre o trabalho, sobre a paisagem que desfilava além do vidro. Nadieda percebeu, quase com espanto, que falava sem medo. Sem calcular cada palavra, sem temer que o passado a alcançasse como uma sombra. Era apenas uma conversa entre 2 seres humanos, nada mais, nada menos. Quando a Eletricha se aproximou da cidade, Andrei perguntou de repente. Podemos nos encontrar outra vez? Só para conversar. Ela hesitou por um segundo, mas a resposta veio natural. Podemos. Preciso aprender a viver de novo, confessou ela. Eu também. Tirou do porta-documentos um caderno, anotou um número de telefone e entregou-lhe o papel. Nadieda aceitou o recado, sorrindo de maneira tímida, incerta, mas sincera. Era a primeira vez em anos que um sorriso nascia dentro dela sem esforço, como um broto que rompe a terra depois de um longo inverno. A cidade os recebeu com suas luzes, seu ruído, sua pressa. Desceram do trem e ficaram por um instante na plataforma, sem saber o que dizer para se despedir. Posso acompanhá-la? Ofereceu Andrei. Se não for incômodo. Caminharam pelas ruas noturnas falando de coisas simples, o frio que apertava,
o cheiro de pão fresco que vinha de uma padaria, o formato das nuvens, mas ambos sentiam que algo maior se desenhava entre eles. Dois estranhos, dois solitários que haviam se encontrado por acaso em um vagão quase vazio, descobriam juntos que aquele não era o fim de um caminho, mas o começo de outro. Pararam diante do prédio onde morava Liúdia Petrovna. Obrigado pela conversa, disse Andrei. Há muito tempo não falava assim, com a alma. Para mim também foi bom, respondeu Nadieda, e havia uma quietude alegre em seus olhos. Não deixe de ligar. Ela entrou no prédio, subiu até o segundo andar. Antes de abrir a porta, voltou-se para a janela da escada. Andrei ainda estava lá, olhando para cima. Nadieda acenou. Ele retribuiu o gesto e seguiu seu caminho, devagar, como se quisesse prolongar aquele momento. Dentro do apartamento, o cheiro de bolo caseiro a envolveu. As meninas haviam voltado mais cedo, arrumado a mesa, preparado o chá. Sobre a toalha, um bolo torto, claramente feito à mão, mas cheio de um carinho que não havia medida para calcular. Você está diferente hoje, mamãe, observou Sasha, estudando seu rosto com uma atenção que só as filhas têm, como se tivesse uma luz por dentro. Nadieda tirou o casaco, aproximou-se das meninas e as abraçou com força. Sabem, minhas queridas, acho que tudo vai ficar bem. E o papai? Perguntou Kátia baixinho porque, apesar de tudo, às vezes ainda se lembrava dele. Seu pai colheu o que plantou, respondeu Nadieda, sentando-se à mesa. Nós, porém, ganhamos uma a outra. E uma nova vida. Isso é justiça. Do lado de fora, a neve caía em flocos grandes e fofos, cobrindo a cidade com um manto branco. Era inverno, tempo de quietude, de silêncio, de espera. Mas dentro de Nadieda já despontava a primavera com suas promessas, seus sonhos, sua fé renascida. Ela olhou para as filhas, jovens, belas, amadas. Em seus rostos não havia mais medo, nem distanciamento, nem desconfiança. Só amor. Só a alegria de estarem juntas outra vez. 4 anos de inferno, mas ela havia sobrevivido. As filhas estavam de volta. Sua mãe, onde quer que estivesse, certamente sorria. Oleg havia recebido o que merecia. Não por suas mãos, mas pelas próprias escolhas. E agora para ela, abria-se uma chance nova de amar, de ser feliz, de viver. Uma chance que havia conquistado com cada dia na prisão, com cada lágrima derramada na solidão, com cada minuto em que a esperança teimosa se recusará a apagar. A vida seguia. E contra todas as probabilidades, ela era bela.